Olá, mentes brilhantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E hoje vim contar sobre uma curiosidade para aqueles que são amantes dos quadrinhos da Marvel, para aqueles que gostam dos filmes e dos personagens. A gente vai falar se é possível termos um Hulk entre os seres humanos. Inclusive, esse vídeo é uma homenagem para o meu marido, que adora o Hulk e que foi ele que montou o roteiro para que eu gravasse. Eu espero muito que vocês gostem da curiosidade. Para aqueles que desconhecem o personagem, ele é um incrível monstro que mede cerca de 3 metros e tem 500 quilos de puro músculo. Como vocês devem imaginar, ele é extremamente forte e ele é um personagem muito raivoso, em que ele destrói tudo que está ao seu alcance. Com um corpo com 500 quilos, ele é quase indestrutível. E é claro que nós vamos pensar em termos biológicos, físicos e químicos. E pensando bem, será que as leis da natureza nos permitiria ter uma pessoa como o incrível Hulk? O que será que as leis da natureza nos permitiriam? Até onde nós poderemos ir quando a gente fala de personagens da Marvel, ou como, por exemplo, o Hulk, que é extremamente forte e quase indestrutível. Se você gosta de conteúdos e de curiosidades como essas, eu te convido a deixar aqui o seu like. Os cientistas, é óbvio que a gente acha a história do Hulk incrível, porque na verdade, no quadrinho, no filme, na história do Hulk, ele era um físico brilhante, ele se chamava Bruce Banner e ele trabalhava para o exército americano. Ele estudava radiação gama e como essa radiação gama poderia ser utilizada como armamento nuclear. No teste de detonação dessa bomba que eles estavam ali testando, ver como ia funcionar, o Bruce, ele foi salvar a vida de um menino, porque esse menino entrou na área de detonação sem aviso prévio e para não atingir o menino, ele entrou na frente dessa detonação. O resultado foi que ele recebeu uma alta dose de radiação gama e em vez do seu corpo desintegrar totalmente como era o esperado, o que aconteceu foi que ele se transformou nesse personagem verde musculoso, forte e raivoso. Ou seja, isso nos mostra que quando ele recebeu essa radiação gama, o seu código genético foi alterado para ele se transformar nesse personagem que a gente conhece. Dr. Banner, now might be a really good time for you to get angry. That's my secret, Cat. I'm always angry. É claro que sobra a pergunta pra gente, que é: será que biologicamente falando isso seria possível? Seria possível uma pessoa receber alta radiação eletromagnética e alterar o seu código genético a ponto de se transformar? Algumas radiações eletromagnéticas, como radiação gama, ultravioleta, a radiação emitida pelas bombas nucleares ou até os reatores nucleares, eles podem sim alterar o nosso código genético, porque eles têm uma alta penetrabilidade nas nossas células. Eles conseguem penetrar e alterar as suas funções de maneira até muitas vezes muito agressiva. Então, por exemplo, quando a gente recebe radiação ultravioleta, que é a radiação que vem do sol, a gente precisa utilizar protetor solar. Isso porque se a gente não utiliza, a gente tem grande chance de desenvolver câncer. E o câncer, ele nada mais é do que uma divisão celular que foi mutada e que está descontrolada. Então a gente pode sim ter algumas alterações genéticas quando a gente recebe essas radiações.
As altas doses de radiação, como por exemplo apresentado no filme do Hulk, ela não pode ser muito verdade na vida real. Isso porque essa alta concentração, na verdade, ela vai desintegrar até o nosso DNA. Isso vai matar as células do nosso corpo. Então ela pode alterar o código genético, mas mais do que isso, ela vai matar o nosso código genético. Sem código genético, a gente também não consegue sobreviver. Agora, imaginem que essa radiação, ela é muito concentrada no lugar que ocorreu a explosão ou que ocorreu o vazamento de radiação, por exemplo. Mas as áreas que estão ao redor, áreas que estão próximas, elas vão receber menos radiação. Essa radiação, ela vai chegar para aqueles seres vivos, para aquelas pessoas, e ela vai causar sim mutações. O que acontece é que essas mutações muitas vezes elas são deletérias, ou seja, elas vão causar algum malefício para o corpo e não criar superpoderes como a gente vê no Incrível Hulk. O que vai acontecer é que muitas vezes essas pessoas que são acometidas por essas pequenas doses de radiação, mas o suficiente para causar mutações, podem desenvolver várias doenças, e a mais comum delas é o câncer. As pessoas que estão recebendo essa radiação, muitas vezes elas não vão morrer instantaneamente, como aquelas pessoas que receberam altas doses de radiação, mas a pessoa vai desenvolver uma doença que a longo prazo também vai levar essa pessoa à morte. Pensando em probabilidades, a pessoa até tem a chance de ter uma mutação benéfica, ou seja, ficar mais forte ou qualquer outro atributo aí benéfico para o corpo daquela pessoa. Mas o que acontece é que ela não vai receber uma mutação ou duas, ela está recebendo milhares de mutações. E a probabilidade daquela mutação maléfica levar a pessoa à morte antes de saber que ela teve um superpoder ou uma habilidade maior é muito mais alta. Ou seja, basta uma mutação maléfica para camuflar a mutação benéfica que ela teria. Porque ou ela vai adoecer, ela vai ficar dependente aí de hospitalização, de medicamento, ou vai levar à morte, e aí a gente nem sabe que aquela pessoa teve uma mutação benéfica. Bom, e a gente sabe disso, obviamente, porque já tivemos alguns exemplos na história aí como esses. Então, por exemplo, a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki ou a explosão ali do reator em Chernobyl. São exemplos claros de que as pessoas que estavam recebendo essas altas doses de radiações, elas morreram rapidamente, né, instantaneamente. Mas aquelas pessoas que estavam vivendo ao redor, em locais próximos às áreas de detonação, elas não desenvolveram nenhum superpoder. Pelo menos, né, não foi relatado aí nenhum superpoder. E sim, infelizmente, elas tiveram muitas mutações ali no seu código genético, em que levou as pessoas a adoecerem, levou as pessoas a morrerem aí a médio, a longo prazo. I'm looking for Dr. Strange. You're about 5 years too early. No filme a gente também vê que o Hulk ele pode se transformar em Bruce a qualquer momento e ele pode ficar transitando aí entre esses corpos. Mas pelas leis físicas isso seria impossível. A gente não conseguiria ficar transitando entre corpos tão diferentes, com massas tão diferentes, com pesos tão diferentes. Isso porque a gente sabe que a matéria ela não se cria do nada, ela não se perde do nada. Na verdade, tudo se transforma. Então, quando ele se transforma em Hulk, a massa dele, o peso dele teve que vir de algum lugar. Quando ele se transforma em Bruce, para onde foi toda a massa? Para onde foi toda aquela matéria que estava no Incrível Hulk? E é como Lavoisier disse uma vez, e que essa frase ficou famosa até os dias de hoje, em que nada se cria, nada se perde,
tudo se transforma. Então não tem como a gente ficar transitando entre corpos com massas tão diferentes, porque essa massa ela precisa vir de algum lugar e ela também precisa se dissipar quando ele se transforma aí no Bruce novamente. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade e até o próximo vídeo.